Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Eked Thelma para vocês que estão chegando agora vendo o vídeo do canal pela primeira vez. Pessoal, e o vídeo de hoje nada mais é do que uma experiência que eu vivenciei e vendo a força de um orixá. Então, se vocês não querem perder, assista até o final. Mas agora, vamos à vinheta. Pessoal, vamos ao vídeo de hoje. Mas antes, eu já vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, para que vocês compartilhem na rede social de vocês e também para deixar o like e o comentário se gostar do vídeo. Deixa o comentário aqui embaixo que eu vou estar vendo. Ah, e como é muito importante, eu já vou pedir, clique no sininho de notificação para vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal. Mas agora vamos ao vídeo de hoje. A força de um orixá. O que eu estou trazendo aqui para vocês é um relato, é uma história verídica, mas aonde eu vou tentar ser bem discreta, não vou estar colocando o nome para não comprometer ninguém, mas é uma história de verdade, aconteceu comigo. A força de um orixá. Eu tinha mais ou menos por volta 13, 14 anos. E aí se mudou para minha rua uma família nova e eu acabei fazendo amizade muito rápida e intensa com uma das filhas do casal. Aliás, no começo eu só conheci ela. E aí a nossa amizade foi crescendo e ficando intensa muito rápido. Apesar dela ser muito diferente, porque ela se vestia toda de preto, ela tinha uma aparência de brava, não fazia amizade com muita gente, tinha muitos conflitos. E naquela amizade que a gente construiu, ela acabou me confessando, né? Explicando tudo o que vinha acontecendo com ela. Então, ela estava um pouco revoltada, um pouco entristecida, né? Eu que sou uma pessoa do santo, hoje sei que até com o anjo da guarda afastado, e aí ela estava com todos os caminhos fechados e atraindo muita negatividade, inclusive na família que ela tanto amava, que era a família dela. E aí o que aconteceu? Nossa amizade foi crescendo, eu sempre ia para casa dela, muitas vezes ela convidava pra gente ir pro quarto, onde nós ficava ouvindo música, muitas vezes era rock, que era o que ela curtia. E aí essa amizade foi crescendo e cada vez ela conversando e desabafando e muitas vezes ficando triste e às vezes até chorava. E eu sempre escutando. Aliás, um detalhe, sempre fui uma boa ouvinte. Além de gostar de falar bastante, eu também sempre gostei de ouvir. E aí, além disso, sempre fui uma pessoa também que atraiu muito pessoas, né? Sempre acontece de eu estar num lugar ou numa situação e as pessoas virem e começar a conversar comigo e quando eu observo, presto atenção, a pessoa está conversando e falando a vida dela toda. E com essa amiga não foi diferente. E aí o que aconteceu? Ela sempre falava dos seus conflitos, dos seus problemas para mim. Até que um dia eu falei: olha, fulana, eu não gosto de misturar, ou não sou de misturar, né, amizade com religião. Mas como você tá sempre conversando comigo e a gente tem uma amizade e eu vejo que você precisa de ajuda, por que você não joga um búzio com a minha mãe? Ela é uma Ialorixá, uma mãe de santo, e pode estar te ajudando. Pelo menos falar para você o que está acontecendo. E aí, no meio de tanto conflito, de tanto problema sem saída, ela acabou aceitando, mesmo sem entender nada. E então, eu levei ela na minha casa, apresentei ela para minha mãe e acabou marcando e ela jogando sim um búzio. Demorou um pouco, eu não fiquei presente, eu fiquei do lado de fora, acho que lá na minha sala. E depois que, neste momento, minha mãe atendia no barracão, mas também atendia num quartinho em casa. E aí foi ali que a minha mãe jogou para ela. E aí nesse momento, quando terminou o jogo, ela veio, né, se despediu da minha mãe e tal,
E depois nós fomos, eu levei, acompanhei ela no portão, como já era de costume, a gente fazer na casa dela. Toda vez que eu ia na casa dela, ela me levava, me acompanhava até o portão. E assim eu fiz com ela quando ela veio na minha casa. Que observação, ela não conhecia minha mãe, estava vendo minha mãe pela primeira vez e minha mãe também, tá? E inclusive eu nunca tinha falado absolutamente nada dela para minha mãe. Nunca tinha falado nada. E aí ela me relatou que tinha ficado muito surpresa, que minha mãe tinha falado muita coisa para ela, aliás, contado a vida dela toda, sem ela dizer nenhuma palavra, e que no final falou que ela teria que fazer o santo para ser feliz de verdade, que só conseguiria ser feliz se fizesse o santo. E aí ela respondeu: então eu não vou ser feliz nunca, porque jamais minha família vai aceitar que eu faça uma coisa dessa, faça um santo. Ela não sabia direito o que era, mas entendia que a família dela não iria aceitar de forma alguma. E aí o que aconteceu? Minha mãe respondeu: se o santo quer, o santo vai buscar. E aí ela me contou isso. A sua mãe falou: se o santo quer, o santo vai buscar. E aí passou um tempo, a gente até esqueceu daquela situação do jogo e a gente continuou com a nossa amizade. Ela sempre com muito conflito, cheia de problema. O pai muito rígido, tinha conflitos fortes com a mãe, não se dava bem, sempre briga, intriga. Com as irmãs ela não se entendia, caminhos fechados, não tinha sorte no amor, no trabalho e assim vai. A saúde também não era das melhores. E aí foi passando. Até que um dia eu fui até a casa dela e nós estávamos conversando e daqui a pouco eu vi aquela agitação lá na casa dela e tal. Era o pai dela que estava passando mal. E ele estava muito mal. Era um homem forte, viçoso. E naquele momento eu estava lá, passando muito mal. E aí foi onde ela comentou: meu pai tá ruim, tá sendo levado pro médico, os médicos não sabem o que ele tem. Ele tá passando mal, fica assim rolando de dor. E assim por diante, passando mal, vomitando, não come nada, tá muito ruim, tá não sei o quê. E a gente não sabe o que fazer e eu estou desesperada. E aí, mais uma vez, eu falei: por que você não vai jogar um búzio com a minha mãe? Aí ela falou: ai, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições, como que eu vou fazer? E se eu falar um negócio desse pra minha mãe, pra minha avó, meu pai então passando mal, ele não vai entender, não vai querer. E aí eu falei: ah, não custa você tentar. Você tá falando que a sua família já tentou de tudo e nada resolveu, então vai jogar um búzio. E aí ela conversou com a mãe dela e aí aceitaram e foram. Quando chegou lá, minha mãe jogou para ver o que estava acontecendo e aí respondeu e aí falou que tinha que fazer algumas coisas e rápido para cuidar dele, para não virar material, para não se complicar ainda mais. E aí o pai, quando vieram falar, né, ele: ah, eu já tô com muita dor, já tô ruim, tal, não sei o quê. Então eu aceito, se for para me ajudar, se for para me curar. Lá foram pro barracão e aí minha mãe tirou um ebó, fez uma limpeza nele, né, cuidou dele e naquela mesma noite ele já estava. Eu me lembro como se fosse hoje, sentado na cadeira do barracão, com uma blusa de lã branca, que acho que arrumaram ali, porque depois que você passa, né, por fundamento, por limpeza, por ebó, você precisa estar todo de branco. E aí ele estava todo de branco, sentadinho na cadeira, no barracão. Quando eu cheguei e olhei para ele assim, ele já estava parecendo um outro homem. Viçoso, bem, sorrindo, brincando, contando piada, com o rosto todo rosado. E aí ele estava já demonstrando que estava bem. Minha mãe tinha feito algumas coisas e eu me lembro que era primordial, tinha passado umas pipoca nele, né, o deburu do pai Baluaê, e ele estava lá conversando todo feliz. E a partir daquele momento, era Deus no céu e minha mãe e os orixá na terra, para ele e para a família dele. E o que aconteceu? Ele acabou pagando para ela fazer o orixá. E aí ela fez o orixá dela, as coisas foram se ajeitando. Ela, lógico que a partir do momento que fez o orixá, já de cara deixou de usar preto. Foi resolvendo seus problemas, foi tendo mais paz na sua família, foi reconstituindo o amor e a família. Seu pai e a sua mãe começaram a frequentar o barracão e ela se tornou filha de santo
e ainda por cima, depois acabou casando com um Ogã e constituindo sua família. Ou seja, o orixá mostrou a força que ele tem. A gente consegue perceber nitidamente a força de um orixá nessa história. Ou seja, quando o orixá quer, ele vai buscar. E eu nunca esqueci dessa história. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. É lógico que foi resumida para não ficar muito longa. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Se vocês gostarem e quiser, eu trago mais. E olha, um forte abraço da Eke de Thelma. Um grande beijo para todos vocês. Muito axé e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!